Comunicação efetiva no relacionamento. A comunicação, ela é o ponto chave num relacionamento. Desde quando a gente começa a namorar até quando a gente casa, e cada vez o tempo vai passando, a gente vai tendo filho, e cada vez ela fica mais importante. Porque não tem como uma mãe ter tempo se ela não tiver uma comunicação efetiva com o parceiro. Afinal de contas, vocês são uma família, os filhos têm pai e mãe, e essa comunicação para ter o equilíbrio entre as atividades, entre a sobrecarga, é muito importante. Ouve muito falar nisso no ambiente corporativo, nas empresas, mas no relacionamento também é primordial. Não basta ter comunicação. Comunicar, todos nós nos comunicamos, mas a comunicação precisa ser efetiva, ela precisa ser clara. Então, a comunicação efetiva, ela é isso, ela é a forma quando você tira qualquer reclamação, tira tudo que possa atrapalhar essa comunicação e seja clara. Fale exatamente o que você quer e o que você precisa, sem esperar que a outra pessoa adivinhe, subentenda. A comunicação efetiva é quando você se faz claro para a pessoa realmente saber o que você quer, sem ter que ficar imaginando, tá? Então, isso aí é o conceito da comunicação efetiva. Então, assim, primeiro eu vou falar para vocês como não fazer, como é uma comunicação com o seu parceiro que ela não é efetiva. Então, eu vou dar um exemplo de como não ser efetiva para depois a gente colocar como ser efetiva, porque assim, comparando as duas situações, fica mais claro. Então, a comunicação não efetiva é quando você passou o dia inteiro com seus filhos, você tá cansada, você precisa de um tempo, você quer respirar e não vê a hora do seu marido chegar do trabalho em casa. Aí, o marido chega. Só que o que acontece? Você cria uma expectativa de que ele vai chegar, de que ele vai adivinhar como foi o seu dia, de como você está se sentindo e vai pegar e te oferecer ajuda. Aí o que acontece? Isso não acontece, porque ninguém consegue adivinhar como a outra pessoa está se sentindo, por mais tempo de convivência, por mais intimidade que esse casal tenha. Então, aí quando o marido chega e isso que você projetou, isso que você imaginou, idealizou não aconteceu, você vai ficar extremamente frustrada. E aí qualquer coisinha que acontecer, você vai descarregar aquele monte de coisa em cima do marido. Falar que ele não te ajuda, falar que você vive cansada porque ele não tá nem aí, porque só você que fica com os filhos, porque só você que faz, porque... E quando a gente tem essa atitude reativa, a outra pessoa, o cérebro da outra pessoa bloqueia e para de processar o que é que você tá falando. E através dessa briga, ele não vai conseguir decifrar o que tá acontecendo com você. Ele simplesmente vai reagir da mesma forma, vai brigar. O seu emocional vai ficar muito mais abalado, sem resultado nenhum. Então, esse tipo de comunicação, que é muito comum entre os casais, não é nada efetivo, nada efetivo. Agora, vamos dar o exemplo de como seria uma comunicação efetiva. Comunicação efetiva, além da gente pensar o que a gente vai falar, que a gente não pode estar apontando, né, para o outro como se a culpa toda de toda a sua canseira, de toda a sua frustração, enfim, fosse da outra pessoa. Você tem que falar sobre você. Aquele diálogo você está tendo para falar sobre você, como você está se sentindo e para falar o que você precisa. E não para apontar dedo, e não para mostrar o que o outro não faz, não é esse o objetivo. E também precisa ter o momento certo, sim. Não pode ser nem de mais nem de menos. Então, assim, quando aconteceu alguma coisa que não gostou, você não precisa ser exatamente naquela hora. Se naquela hora você perceber que você tá muito nervosa e não vai conseguir falar adequadamente, ou se o seu parceiro tá nervoso e a comunicação não vai fluir, então não resolve.
Então, vamos supor, o marido chegou do trabalho, ele acabou de chegar, ele pôs o pé em casa. Não adianta você falar, a gente precisa conversar porque eu tô cansada, também não é legal. Por quê? Aí se as crianças estão acordadas na hora que o pai chega, vão querer atenção. Se vê você agitada, querendo conversar, eles vão começar a entrar no meio, vai começar a chamar a atenção dos dois, começa a fazer birra, aí você vai ficar mais irritada ainda, não vai conseguir se comunicar. Então, espera o marido chegar do trabalho, se ambientar, dá atenção para as crianças, faz o que precisa ser feito com as crianças, coloca as crianças para dormir. Quando vocês tiverem um tempo só dos dois, aí sim é o momento. Aí você chega e fala, olha, a gente tá precisando conversar. Eu preciso muito falar o que tá acontecendo, como eu tô me sentindo, eu tô cansada, eu fico o dia inteiro com as crianças. Por mais que tenha uma sensação de que eu não faço nada, isso me consome emocionalmente. Eu fico, não vejo a hora que você chega do trabalho para poder ficar um pouco com as crianças, para eu poder respirar um pouco. Então, esse dia todo tá sendo muito sobrecarregado. Então, eu queria que a gente pensasse junto, queria pensar numa forma de como a gente pode fazer para a hora que você chegar, ficar um pouco com as crianças, para eu conseguir respirar, para eu conseguir tomar um banho tranquila, para eu conseguir fazer alguma coisa, para conseguir recuperar as minhas energias para finalizar aí o dia e a noite com as crianças. Essa é uma forma efetiva. A partir do momento que você fala claramente o que você está sentindo e o que você precisa, né? O seu parceiro vai estar aberto para te ajudar, para fazer algo para tirar aquela sobrecarga, para fazer com que você se sinta bem, porque você está falando de você. E você está pedindo claramente uma ajuda, né? Tá pedindo para ele uma parceria, tá pedindo para ele um suporte. Então, isso que é importante. Não adianta, porque você não faz nada, porque você não me ajuda, porque eu vivo cansada, porque só eu faço. Isso não traz resultado nenhum. Então, aí temos a diferença da comunicação não efetiva e da comunicação efetiva. Não existe relacionamento com intimidade sem diálogo. O casal tem que ter diálogo. A falta do diálogo é sinal de distanciamento emocional do casal. Então, se você não conversa com o seu marido, se ele não sabe como você se sente, se você se sente sozinha porque meu marido não me entende, será que você está sendo clara? Será que você falou para ele como você se sente? Ou você está esperando ele adivinhar como você se sente? Então, esses pontos, ficar atento, observar e fazer essa reflexão é muito importante. A mesma coisa acontece para a rede de apoio. Não fica esperando que as pessoas descubram que você está precisando de ajuda, que descubra que você quer fazer alguma coisa, que precisam ficar, alguém se oferecer para ficar com o seu filho. Para as pessoas que você tem intimidade, liberdade, para uma irmã, para sua mãe, chega e fala, dá um exemplo. Eu queria muito ir fazer a unha. Será que você consegue ficar meia hora tal dia? Se ela não puder, ela vai te falar. E se ela falar que ela não pode, não leve também para o lado pessoal. Faça a mesma coisa igual. Em casa, nós somos em 4 irmãs. E entre nós, a gente tem essa liberdade. Tanto de pedir pra outra, falar, podia deixar, né, igual a Dominique lá na sua casa por tanto tempo, pra eu fazer isso e isso. E do mesmo jeito, minha irmã, se ela não puder, ela vai me falar. Como aconteceu já algumas vezes, minha irmã, posso deixar? E eu falo, nossa, esse dia eu não vou conseguir, porque eu tenho isso, isso e isso. Ou, não, tudo bem, tranquilo, leva lá. Então, isso é muito importante. Não fique esperando os outros adivinhar a sua necessidade, porque ninguém tem bola de cristal, isso não acontece. E isso traz uma frustração enorme para nossa vida, uma sobrecarga enorme. Né? Esse pensamento de que, nossa, mas eu sou a mãe, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, eu não posso pedir ajuda, eu vou atrapalhar, não existe isso. Claro, você não vai delegar todo dia, toda hora, mas enfim, para coisas pontuais, quando você precisa, sim, peça ajuda. Tá pesado, você quer fazer alguma coisa? Peça ajuda. Tá achando que tá desequilibrado as atividades em casa? Senta, conversa com o marido. Fala para ele como você tá se sentindo. Pensem junto em como reequilibrar as atividades da casa. Mostra como as atividades da casa são cansativas
Muitas vezes, né, a mãe não trabalha fora e aí ela fala, nossa, mas eu não trabalho fora. Nossa, mas você não faz nada? Se o marido falou ou pensou, ou você acha que ele pensa que você não faz nada, começa a escrever, faz uma lista. Tudo que você faz no dia, tudo, e fala, nossa, olha só, meu dia, tudo que eu fiz. A impressão que eu tinha era que eu também não fazia nada, mas olha quanta coisa eu faço. Se você for listar quantas vezes você pica uma fruta pro seu filho durante o dia, quantas vezes você dá alguma coisa para ele comer, quantas vezes que você não sente, você não para, você vai ver quantas coisas você faz. E aí você começa a valorizar que sim, você faz muita coisa, porque só você se valorizando e enxergando o quanto você faz, você pode expor para outra pessoa o quanto você faz. Porque muitas mães, elas mesmo acham que, nossa, mas eu não faço nada, eu fico em casa só cuidando dos filhos. Como se isso fosse pouco. Como se isso fosse, nossa, não era para eu cansar. Eu só fico cuidando dos meus filhos. Gente, cansa muito mais do que trabalhar fora. É muito mais cansativo. Porque tem o cansaço físico e a gente também tem o cansaço emocional. Porque a criança tá o tempo inteiro te questionando, nem tudo que você fala é simples. Ai, vamos tomar banho. Pronto, a criança vai lá e toma banho. Não. Às vezes tem que falar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, de 10 formas diferentes. E isso realmente é muito cansativo emocionalmente. Então, é um trabalho onde não é pouca coisa, e não é simples, e não é só cuido dos meus filhos, não. Tem um peso e uma responsabilidade enorme. E tem que ser compartilhado com o parceiro, tem que ser compartilhado. Essa autoanulação que a gente tem, onde a gente fala, nossa, eu sou mãe, eu tenho que fazer tudo e vou me anular. Isso também faz com que fique mais difícil, fique mais pesado essa carga da maternidade. Porque você, além de você ter uma atividade intensa, você deixou de fazer tudo que te dava prazer. Você não se olha mais, você não se cuida. E você também se deixando de lado, isso te gera um desgaste na saúde, no emocional. E você não estando equilibrada emocionalmente, como você pode desempenhar um trabalho, uma tarefa de forma saudável? Não tem como, gente, não tem como. A gente precisa primeiro se olhar, se cuidar, para então poder cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso relacionamento com o nosso marido. Agora, eu marquei alguns pontos aqui pra gente ter em mente na hora, quando a gente vai se comunicar. Que isso aqui é muito importante, porque assim, não é fácil a gente ter uma comunicação efetiva. Ela requer esforço, ela requer treino. Não é a primeira vez que você vai sentar com o seu marido e a sua comunicação vai ser super efetiva. Então, precisa tentar, não pode desistir. Nossa, fui tentar falar com meu marido, ele não me escutou. Não cria uma expectativa grande. Todo o hábito, antes vocês não tinham nem hábito de sentar e conversar. E agora você está começando com esse hábito. Não ache que é de uma hora para outra, mas não desista. Para todo hábito ser adquirido, para toda postura e atitude ser modificada, precisa de paciência e persistência. Tudo nessa vida precisa de paciência e persistência. Então, os pontos para ter em mente da comunicação efetiva. 1. Exercite a franqueza. Então, seja franca. Fale realmente o que você sente. Assim, mas se eu falar isso, ele vai entender que é isso que eu quero. Não. Não espere que ninguém entenda ou descubra. Seja franco. Se você tá muito cansado, se você precisa respirar, se você precisa tomar um banho tranquilo, porque você ficou o dia inteiro e você tá cansada, é isso que você vai falar. Olha, eu estou cansada, eu fico o dia inteiro, chega às 6 horas da tarde, eu estou esgotada e eu preciso ficar sozinha, em silêncio. Eu preciso tomar um banho, eu preciso comer, porque eu não consegui comer decentemente o dia todo. Então, seja claro no que você sente, no que você pensa e no que você quer. Então, você falou, olha, eu estou esgotada, eu preciso respirar, eu preciso tomar um banho, eu preciso comer. Então, tá,
Precisa. E como você vai fazer isso? Olha, gostaria muito que quando você chegasse ao trabalho, você ficasse com as crianças por meia hora para poder tomar um banho sem as crianças ficarem indo lá no banheiro, me chamando, chorando, enfim. Eu quero tomar um banho tranquilo. Então, fale o que você quer, tá? Então, é isso, exercite a franqueza. Ponto 2. Deixe o passado onde ele está. Então, quando você vai conversar sobre alguma coisa, não traga nada que te deixou chateada lá atrás, numa outra discussão para conversa. Você vai conversar sobre aquele ponto recente. O que ficou, ficou. Se você não conversou, se passou muito tempo, ou se conversou e não ficou tão bem resolvido para você, não é naquele momento de resolver um outro ponto que você vai conseguir resolver o que ficou para trás. Então passou, já bola pra frente. Quando acontecer de novo a mesma situação, aí você pega, senta de novo e pontua aquilo que aconteceu. Então, ficar revivendo esses sentimentos, essas conflitos passados, isso é muito improdutivo mesmo. Você não resolve nem o lá de trás, nem o que tá acontecendo agora, vira tudo uma bagunça, então esquece. É sobre a sua canseira que você precisa, quando o marido chega do trabalho, ficar com seus filhos, é sobre isso que você vai falar, certo? Aí, ponto número 3, sem adivinhações. Então, igual eu falei lá no ponto 1, de ser franco, né? Não espere que seu marido adivinhe. Não espere que ninguém adivinhe o que você está pensando. Ninguém adivinha, ninguém é obrigado a adivinhar. E ninguém tem essa capacidade de adivinhar o que você está sentindo, o que você está pensando. E da mesma forma, não tente adivinhar o que o seu marido está pensando. Ai, nossa, eu não vou pedir para ele, porque senão ele vai achar isso, achar aquilo. Fala, pergunta o que ele sente, o que ele acha, qual é a sugestão que ele tem. Ficar imaginando o que ele pensa, isso pode trazer conclusões erradas. E aí você acaba não falando porque acha que ele tá pensando isso e no fim não é nada disso. Tudo coisa da sua cabeça. Então a gente só tem certeza de algo quando a gente escutou da pessoa. Então se ele fala assim, não quero, não vou ficar, eu acho que você fica o dia inteiro sem fazer nada, você reclama demais, aí é uma coisa. Aí você pode falar, não, meu marido acha que eu só reclamo, meu marido acha que eu não faço nada porque ele te falou. Agora, subentender, achar que, imaginar que, isso também não é legal e não vai trazer benefício nenhum para sua vida. Use a comunicação não verbal. Então, quando você vai conversar com o seu marido, não vai já conversar assim, ó, com a cara fechada, com o braço cruzado, com aquela, sabe, com aquela postura já de quem vai pra brigar. Não, vai tranquila, olho no olho. Se surgir alguma coisa ali que, enfim, algo mais descontraído, pode sorrir. Acabou de conversar, vocês chegaram num consenso onde aquilo te trouxe uma tranquilidade, dá um abraço, agradece. Então isso é muito legal. Essa comunicação não verbal, o toque, a troca de olhar, a gente perde tanto isso no relacionamento, na correria do dia a dia, cuidar de filho. Então a gente perde muito isso no relacionamento e isso gera uma conexão muito grande entre o casal. Gera também uma predisposição da pessoa ser mais empática e solícita e tá mais preocupada realmente com o que o outro tá sentindo. Então essa comunicação não verbal, ela é muito importante para a relação do casal. E o quinto ponto tenha equilíbrio entre o negativo e o positivo. Então, quando você vai falar alguma coisa com o seu marido de algo que ele fez e que você não gostou, que gerou algo ruim, que você não concordou, coloque o ponto de forma sem agredir o seu parceiro, sem ofender. Coloque como você se sentiu. Então, olha, queria te falar sobre a forma como você corrigiu o nosso filho. Eu acho que foi um pouco agressivo. Eu fiquei angustiada, fiquei sensibilizada, achei que ele ficou muito triste, não sei.
Fala como você se sentiu, pontua sem ofender, faça a crítica de forma realmente construtiva. Porque só assim a gente consegue estar aí ajustando os pontos. E o equilíbrio entre negativo e positivo, por quê? Da mesma forma que você coloca intensidade para falar algo que você não gostou, lembre sempre de falar sobre algo que você gostou. Nós não temos o hábito de elogiar. Às vezes a gente pensa, eu tenho que me policiar, eu confesso que tenho até uma certa dificuldade nisso. Eu tenho facilidade em fazer críticas construtivas, porém, para falar as coisas positivas, às vezes eu penso e tenho dificuldade de externalizar. Então, um dia o seu marido teve uma atitude espontânea e falou: eu vou dar uma volta com as crianças, fica aí, descansa. E aquilo te trouxe assim: nossa, que bom, que delícia, que legal que ele fez isso. Não guarda só pra você, expõe. Então fala pro seu marido, fala: nossa, você não sabe o quanto me fez bem aquela meia hora que você pegou as crianças e foi pro parquinho sozinho. Eu consegui ficar no celular e conversar com uma amiga, eu consegui assistir episódio de uma série que eu queria, eu consegui tirar um cochilo, eu consegui tomar um banho, fazer uma máscara no cabelo de hidratação. Fale, porque isso também estimula a outra pessoa, porque ele sabendo que aquilo te fez bem e como você se sentiu, vai estimular ele a fazer novamente. Porque ele fala: nossa, olha, quando ele começar a perceber, nossa, ela tá cansada, tá irritada, conforme você vai tendo mais intimidade, mais diálogo, o seu marido vai percebendo mais como você se sente. E aí, quando ele perceber isso, ele, acho que eu vou... Ele lembra daquela vez que ele pegou e que você falou que você ficou bem, que isso te fez muito bem. E aí, ele vai fazer de novo. Então, fale também como você sente, as coisas boas que ele faz. Nunca esqueça de falar o quanto você ama, o quanto a pessoa... mas ele já sabe. Eu sou casada com ele, se eu tô com ele, enfim, eu amo ele. Por mais que a pessoa saiba, é muito gostoso escutar. É gostoso escutar um eu te amo, é gostoso escutar, nossa, como aquilo que você fez me deixou feliz. Nossa, obrigado por ser tão parceiro. Obrigado por apoiar as minhas escolhas, as minhas decisões, que sejam profissionais. Expresse, verbalize também os sentimentos positivos, as coisas positivas que o seu parceiro traz e faz para você. Então, tudo isso faz parte dessa comunicação efetiva. Quando a gente fala em comunicação, a gente pensa só em problema, em coisa que não tá legal, em coisa que você quer melhorar, em coisa que você quer não, mas tem esse lado positivo também, que também é muito importante a gente exercitar. Isso aí a gente faz com o nosso parceiro e a gente faz também com os nossos filhos, né? Pai e mãe sim têm a responsabilidade de educar, mas a gente também tem que lembrar de estar elogiando, de estar falando quando eles fazem as coisas e nos deixam felizes. Espontâneo mesmo, sabe? Real. Coisa que você sente. O seu filho veio, te deu um abraço gostoso e aquilo te trouxe, sabe, uma sensação assim maravilhosa. Fala: ai, filho, mamãe fica tão feliz quando você abraça. Porque a gente sente isso, a gente só não fala. E é muito gostoso escutar isso e é muito importante para eles também escutarem isso. Os filhos, eles às vezes têm uma dificuldade em saber: será que meu pai gosta de mim? Será que minha mãe me ama? Tá falando para eles como a gente se sente nesses pequenos atos é muito legal. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando os nossos vídeos. Tem conteúdo todos os dias. E tô muito animada com esse projeto. Gosto muito de estar aqui contribuindo para as mamães, para elas terem tempo. E conforme vocês forem aplicando as dicas e conversando com o marido, colocando a rotina em ordem, vão falando para mim, vão me contando, porque eu fico muito, muito, muito feliz em ter tocado uma pessoa, em ter ajudado uma mãe, e que esse é o meu objetivo e o meu propósito aqui.